Você já parou para pensar como uma simples inovação pode mudar o rumo da história? Por quase 1000 anos, a Europa medieval foi o palco de uma corrida armamentista onde a diferença entre a vida e a morte se resumia a quem tinha a melhor arma nas mãos. O fascinante é que essas inovações não vieram de grandes laboratórios, mas das mãos habilidosas de ferreiros e guerreiros que enfrentavam problemas de vida ou morte todos os dias. Hoje vamos explorar 5 armas que não apenas mudaram a guerra, mas redefiniram a própria sociedade medieval. Cada uma representa uma solução brilhante para um problema militar específico, contando a história de uma das corridas armamentistas mais fascinantes da humanidade. A besta democratizando a morte. Imagine que você é um camponês em 1100, convocado para a guerra. Do outro lado estão cavaleiros que treinaram desde a infância, usando armas que custam mais do que você ganharia em uma vida inteira. Situação impossível, certo? A besta medieval resolveu exatamente esse problema, mudando para sempre o equilíbrio de poder na Europa. Embora não fosse uma invenção medieval, os chineses a usavam há 2000 anos. Foi na Europa dos séculos X-XII que ela transformou qualquer pessoa comum em uma ameaça letal para a elite militar mais treinada. Pense no gênio do design. Um arco comum requer anos de treinamento, músculos específicos, mira instintiva, décadas de prática. A besta podia ser dominada por qualquer um em dias. O mecanismo fazia todo o trabalho pesado. Você carregava o virote, puxava a corda, mirava e atirava. Era como ter uma arma de fogo primitiva. O verdadeiro divisor de águas, virotes que podiam perfurar qualquer armadura da época. Cavaleiros em armaduras reluzentes, representando décadas de treinamento e fortunas em equipamentos, de repente se tornaram vulneráveis a qualquer soldado comum. Durante a Terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão foi mortalmente ferido por um virote disparado por um simples soldado francês. E que estava o rei da Inglaterra, um dos cavaleiros mais habilidosos da cristandade, derrubado por um homem comum. O impacto foi tão significativo que a Igreja tentou intervir. O Segundo Concílio de Latrão uniu os bestas contra cristãos, chamando-as de modiosas a Deus. A ironia? Elas podiam ser usadas contra mim infiéis. Na prática, essa proibição foi ignorada a miaus, as bestas eram simplesmente eficazes demais. A besta transformou a arquitetura militar. Castelos ganharam seteiras específicas para bestas e paredes mais grossas. Mas o impacto mais profundo foi social. Ela democratizou a violência de uma forma que a aristocracia nunca havia experimentado. Nascimento nobre e décadas de treinamento podiam ser neutralizados por um camponês com semanas de prática. Isso forçou mudanças em todo o sistema feudal. Senhores tiveram que repensar estratégias militares e reconhecer que sua dominância não era mais garantida. A espada, a evolução da elegância letal. Se a besta democratizou a guerra, a espada medieval a elevou a uma arte. A evolução da espada representa uma das corridas mais sofisticadas da história entre tecnologia ofensiva e defensiva. Quando pensamos em espadas medievais, imaginamos as armas massivas de Hollywood. A realidade é mais fascinante. A espada medieval era uma ferramenta de precisão, resultado de séculos de refinamento técnico. No início dos tempos medievais, as espadas eram simples, lâminas largas, pontas arredondadas, projetadas para cortar, eficazes contra couro ou cota de malha simples. Mas quando a armadura de placa surgiu no século XIV, cortar se tornou inútil. A solução? Espadas estreitas com pontas afiadas, projetadas para encontrar juntas na armadura. Os ferreiros medievais não eram apenas artesãos, eram engenheiros resolvendo problemas de física e metalurgia. Eles criaram lâminas com geometrias diferentes, algumas para cortar, outras para perfurar. Uma inovação elegante foi a mena espada longa. Podia ser usada com uma ou duas mãos. Uma mão, velocidade e mobilidade. Duas mãos, poder e controle. Duas armas em uma. O verdadeiro gênio estava nos detalhes. Distribuição de peso, por exemplo. Uma espada bem equilibrada não era pesada na ponta, o peso era distribuído para que a lâmina se movesse como uma extensão natural do braço. O processo de fabricação era quase alquímico. Ferreiros usavam soldagem em padrão, soldando diferentes tipos de ferro em padrões específicos para criar lâminas mais fortes e flexíveis. A espada de um cavaleiro do século XIII não era apenas uma arma. Era um símbolo de status, obra de arte, ferramenta de precisão e objeto religioso.
Muitas tinham relíquias sagradas no punho ou inscrições na lâmina. Em Azincourt, em 1415, quando cavaleiros franceses foram derrubados na lama por arqueiros ingleses, a fase final foi decidida por espadas altamente especializadas projetadas para penetrar armaduras de placas. As espadas mudaram a natureza do combate medieval, transformando confrontos brutais em algo mais próximo de uma dança mortal. Escolas de esgrima surgiram por toda a Europa. Mestres desenvolveram sistemas complexos de técnicas ainda estudados hoje. A espada se tornou o símbolo definitivo da cavalaria. Cerimônias de cavalaria sempre incluíam bênção da espada. Juramentos eram feitos sobre elas. Elas se tornaram parte da identidade aristocrática medieval. Mas talvez o mais impressionante seja como a espada influenciou a metalurgia. A demanda por lâminas melhores impulsionou inovações em fornos e tratamento de aço, beneficiando outras áreas da tecnologia medieval. Oeste Arco Longo, a máquina de morte inglesa. Se você quer entender como uma arma pode mudar a geopolítica europeia, precisa conhecer a história do arco longo inglês. É assim que um povo relativamente pequeno dominou campos de batalha por mais de um século. O arco longo não foi inventado pelos ingleses, arcos similares eram usados no país de Gales há séculos, mas foi nas mãos inglesas que se tornou uma força transformadora. Para entender o impacto, compare-o com a besta. Besta lenta para recarregar, pesada, alcance limitado. Um besteiro experiente podia disparar 2 ou 3 virotes por minuto. Um arqueiro de arco longo experiente podia disparar 12 flechas por minuto, com precisão mortal até 300 metros. Isso não era melhoria incremental, era revolução completa na potência de fogo. Mas criar um arqueiro de arco longo levava uma vida inteira. Não anos de treinamento, décadas de condicionamento físico extremo. Arqueólogos identificam esqueletos de arqueiros por deformidades específicas em braços e ombros, resultado de décadas puxando arcos de 80 a 120 libras. Os ingleses fizeram algo extraordinário. Transformaram o treinamento de arqueiros em uma instituição nacional. Leis exigiam que homens praticassem regularmente. Competições aconteciam em cada vila. O arco longo se tornou parte da cultura inglesa. Cresce. 186. Do lado francês, a flor da cavalaria europeia. Centenas de cavaleiros pesados representando décadas de treinamento e fortunas. Do lado inglês, 5.000 homens, incluindo 3.000 arqueiros. O resultado mudou a guerra para sempre. Carga após carga francesa foi dizimada. Não foi derrota, foi massacre. A aristocracia francesa perdeu quase uma geração em horas. Os arqueiros não estavam atirando aleatoriamente. Eles usavam táticas sofisticadas, fogo concentrado em massa criando nuvens de morte, tiro seletivo mirando cavalos ou brechas na armadura. O impacto psicológico foi devastador. Imagine ser um cavaleiro em Poitiers em 1356. Você treinou a vida toda para combate corpo a corpo e está sendo morto por homens que nem consegue alcançar. As consequências foram profundas. A França teve que repensar completamente sua estratégia militar. O próprio conceito de cavalaria pesada como força dominante no campo de batalha foi questionado. O impacto econômico também foi revolucionário. Manter cavaleiros era extremamente caro. Arqueiros eram relativamente baratos. O arco longo democratizou a guerra como nenhuma arma anterior. A ironia, a arma que tornou os ingleses poderosos plantou as sementes de sua própria obsolescência. Era tão eficaz que acelerou o desenvolvimento de outras tecnologias. Castillon, em 1453, marcou o fim da era do arco longo, derrotado não por cavaleiros, mas por canhões franceses. A massa, simplicidade brutal. Em um mundo de armas sofisticadas, a massa representa algo diferente. Aplicação brutal da física ao problema de quebrar armaduras. Mas não se deixe enganar pela aparente simplicidade. A massa foi uma das respostas mais inteligentes ao desenvolvimento da armadura medieval. No século XIII, a armadura de placas estava se tornando sofisticada. Cavaleiros se tornaram tanques medievais, praticamente invulneráveis a cortes e perfurações. Imagine enfrentar um cavaleiro totalmente blindado. Sua espada desliza pela armadura. Sua lança pode encontrar uma junta, mas as chances são pequenas. Flechas ricocheteiam. Você precisa de uma solução diferente. O gênio da massa não estava em penetrar a armadura,
mas em ignorá-la completamente. Força bruta aplicada através de uma haste, concentrada em uma cabeça pequena e pesada. Mesmo que a armadura absorvesse o impacto, a força ainda era transmitida ao corpo. Um golpe de massa podia quebrar ossos, causar concussões ou nocautear sem penetrar a armadura. Era um martelo de guerra científico. Reis e príncipes frequentemente preferiam massas ornamentadas. Havia razão prática contra oponentes blindados, a massa era mais eficaz que uma espada, e razão simbólica representava autoridade e poder direto. A evolução da massa é fascinante. Primeiras versões, haste de madeira com cabeça de ferro. Conforme a armadura melhorou, as massas evoluíram. Surgiram massas flangeadas com projeções para concentrar o impacto. Depois massas com espinhos para perfurar enquanto esmagavam. A massa de guerra da cavalaria era especialmente devastadora, projetada para uso montado, com hastes curtas e cabeças pesadas. Um cavaleiro em carga completa podia esmagar formações inimigas. A massa mudou a dinâmica do combate. Não importava quão boa fosse sua armadura, você era vulnerável ao trauma contundente. Isso forçou mudanças no design da armadura, enfatizando distribuição de impacto. A massa também democratizou o combate anti-armadura. Enquanto uma espada eficaz exigia anos de treinamento, uma massa podia ser usada por qualquer um com força suficiente. Em Nicópolis, em 1003 e 1036, cavaleiros cruzados franceses e húngaros foram mortos não por flechas ou lanças, mas por soldados turcos usando massas. A armadura destinada a protegê-los se tornou irrelevante. Alabarda, a arma definitiva. Se você tivesse que escolher uma arma que melhor representa a evolução da guerra medieval, seria a alabarda. Esta arma combina todos os avanços que discutimos. Capacidade de perfurar a armadura, força para esmagar defesas, alcance para manter distância e versatilidade para múltiplas ameaças. A alabarda foi o resultado de séculos de evolução, cada versão respondendo a novos desafios. Em sua forma madura do século XV, representava talvez o auge da tecnologia medieval de armas brancas. Imagine os problemas de um soldado medieval: ser eficaz contra cavaleiros montados e infantaria blindada, funcionar em formações e combate individual, enfrentar diferentes armaduras e táticas. A alabarda resolveu tudo com elegância brutal. A lâmina do machado podia cortar através de armadura leve ou causar trauma através de armadura pesada. A ponta podia perfurar juntas ou servir como lança contra a cavalaria. O gancho podia derrubar cavaleiros ou puxar escudos. A diferença real: alcance de 2 metros mantinha oponentes à distância segura, enquanto permitia força devastadora. Era lança, machado e martelo de guerra em uma arma. A versatilidade tática era impressionante. Em formações, soldados criavam muralhas impenetráveis de pontas. Contra a cavalaria, usavam pontas para derrubar cavalos e machados para acabar com cavaleiros caídos. Em combate individual, as técnicas eram quase infinitas. O desenvolvimento mostrou a sofisticação da indústria armamentista medieval. Estas não eram armas simples. Exigiam ferreiros especializados capazes de trabalhar diferentes metais e soldá-los em configurações complexas. Diferentes regiões desenvolveram variações. A alabarda suíça era otimizada para formações densas. A bill inglesa favorecia a versatilidade máxima. A guisarme francesa enfatizava poder de corte. Nancy, em 1477, demonstrou poder devastador. Os suíços, armados com alabardas, despedaçaram o exército borgonhês de Carlos, o Temerário. A disciplina suíça combinada com alabardas criou uma força militar que dominaria a Europa por décadas. Mas talvez o exemplo mais fascinante de como dominar a alabarda podia transformar a vida de alguém venha de uma fonte improvável. Um arqueiro inglês chamado John Hawkwood. Este homem começou como soldado comum na Guerra dos 100 Anos e acabou se tornando o comandante militar mais famoso da Itália. Tudo porque entendia como usar formações de alabarda melhor que qualquer outro. Hawkwood chegou à Itália na década de 360 como parte de uma companhia mercenária inglesa dissolvida. Os italianos desprezavam esses bárbaros do norte, mas estavam prestes a receber uma educação brutal em eficiência militar inglesa. Enquanto a guerra italiana havia se tornado ritualizada e relativamente sem sangue, Hawkwood trouxe praticidade inglesa ao campo de batalha. A chave foi seu uso inovador de homens de armas desmontados com alabardas.
uma tática virtualmente desconhecida na Itália. Cavaleiros italianos estavam acostumados a cargas montadas elaboradas e duelos formais. Os homens de Rockwood desmontavam, formavam formações apertadas com suas alabardas e sistematicamente destruíam a cavalaria italiana tradicional. Os resultados foram quase cômicos da perspectiva italiana. Aqui estava esse estrangeiro arivista, ensinando-lhes como a guerra deveria realmente ser conduzida. A reputação de Rockwood cresceu tão temível que cidades-estado italianas começaram a pagá-lo apenas para ficar longe. Ele ficou conhecido como Nen Giovanni Acuto, João Afiado, e acumulou uma fortuna que faria bilionários modernos ficarem com inveja. A ironia final? Quando Rockwood morreu em 1394, os sofisticados florentinos lhe deram um funeral de estado e encomendaram um afresco massivo em sua catedral. Um soldado inglês comum havia se tornado tão respeitado que uma das cidades mais cultas da Europa o honrou como herói. Tudo porque sabia usar uma alabarda melhor que qualquer outro. A alabarda quebrou a dominância da aristocracia montada e elevou o status da infantaria. Não era mais necessário ser rico o suficiente para manter um cavalo de guerra para ser militarmente relevante. Como Rockwood provou, a habilidade com a arma certa podia levar você de camponês a príncipe, mas a ironia, a alabarda era tão eficaz que acelerou sua própria obsolescência. Formações de infantaria com alabardas eram tão poderosas que encorajaram o desenvolvimento de armas de fogo como a única forma de superá-las. Engenhosidade humana em ação. Olhando para trás nesta jornada através das armas medievais, vemos algo mais profundo que aspectos militares, uma demonstração extraordinária da capacidade humana de inovar sob pressão. Cada arma representa alguém, um ferreiro, um soldado, um inventor cujo nome perdemos, olhando para um problema e encontrando uma solução brilhante. A besta democratizou a guerra. A espada elevou a arte. O arco longo a transformou em ciência. A massa reduziu a física pura. A alabarda a aperfeiçoou em engenharia. Cada inovação criou novos problemas exigindo novas soluções. Foi uma dança evolutiva durando séculos. A besta forçou melhorias na armadura, que exigiram armas mais especializadas. O arco longo levou a novas táticas, criando necessidade de novas armas. O que vemos é a própria história da humanidade. Nossa capacidade de adaptar, melhorar, responder a desafios com criatividade. Esses ferreiros medievais não tinham computadores ou laboratórios sofisticados. Tinham apenas suas mentes, suas mãos e necessidade desesperada de resolver problemas de vida ou morte. E fizeram isso brilhantemente. Cada arma incorpora princípios de engenharia, física e psicologia válidos hoje. A besta antecipou princípios de armas de fogo. A espada demonstrou a importância do equilíbrio. O arco longo mostrou o poder da precisão. A massa provou que simplicidade pode ser a melhor solução. A alabarda demonstrou que versatilidade vence especialização. Essas lições se estendem além da guerra. Elas mostram que inovação vem de melhorias constantes, que os melhores designs combinam simplicidade com sofisticação, que entender completamente seu problema é metade do caminho para resolvê-lo. Hoje, enfrentando mudanças climáticas, doenças, pobreza, podemos aprender com esses inovadores medievais. Eles mostram que não importa quão impossível um problema pareça, sempre há uma abordagem. Pode exigir criatividade, persistência, uma perspectiva completamente nova. A corrida armamentista medieval eventualmente terminou, substituída por novas tecnologias. Mas o espírito de inovação que representava a março, a recusa em aceitar problemas insolúveis, a determinação de encontrar formas melhores, esse espírito vive em cada inovação atual. Essas 5 armas não apenas mudaram a guerra, elas mudaram o mundo. E as mentes que as criaram continuam a nos inspirar a encontrar nossas próprias soluções para os desafios que enfrentamos.